durante a Conferência Internacional dos Pecuaristas, a Interconf 2016, que aconteceu nos dias 20 a 22 de setembro, o analista Gustavo Figueiredo orientou que, apesar do cenário ser de alta para o preço da arroba, o pecuarista deve vender aos poucos o gado. Acompanhe na reportagem de Rosa Cabral. O que a gente vem como consultor e sempre escutando é que o pecuarista hoje ele é efetivo e ele é certeiro nos índices econômicos, ele é efetivo e certeiro na nutrição, índices zootécnicos dentro da propriedade. O que falta para ele nesse momento é um pouquinho de conhecimento de dados econômicos, porque com certeza eles afetam e impactam o valor da arroba nesse momento, né? E como que impacta isso aí? Impacta na margem da indústria, em relação à demanda interna e demanda externa, né? Então são tudo que a gente produz, 80% é mercado interno. Então se a gente não tem um mercado interno abundante, ou seja, forte, não tem como a gente querer que a nossa arroba valorize mais do que ela pode. Como a gente chega em 2016 com um consumo per capita de carne bovina abaixo de 30 quilos por habitante, é complicado, né? É complicado e a indústria, como que ela faz isso aí? Ela faz um ajuste interno, ou seja, como que ela faz esse ajuste? Em cima do abate. Se o abate está superior ao que a demanda, vamos ter que parar o abate. E aí, nessa redução de abate, é que geram as oscilações para o pecuarista dentro da propriedade, ou seja, não temos mais oscilações positivas para a arroba, e aí, da noite para o dia, a gente nos encontra com patamares de 5 a 10 reais abaixo do que vinha sendo negociado. Gustavo, nós temos condições de mapear aí os próximos passos da pecuária brasileira dentro desse cenário econômico? O cenário econômico e em relação à margem da indústria agora para nós, graças a Deus, é um cenário positivo, porque a indústria se adequou tanto à baixa demanda que nesse momento falta um pouquinho de carne e a gente percebe que as margens de comercialização da carne explodiram, elas não subiram, elas explodiram. E somado à falta de oferta nesse período, ou seja, a gente vem de um período de clima seco, geada, ou seja, pastagens degradadas. O primeiro turno do confinamento entre julho e agosto já saíram, né? Então, nesse momento, nós temos uns 30 dias mais ou menos aí de um vácuo de oferta, que a gente diz, e com uma retomada muito forte da margem de comercialização da carne, ou seja, da margem de lucro do frigorífico. Então, a gente tem um cenário para os próximos 30, 40 dias muito positivo. O consumidor, ele está deixando um pouco a carne bovina de lado? Isso com certeza. Em dados que a gente sai de 2013 para um consumo de 40 quilos per capita para 30 quilos, 29 quilos per capita hoje. Logicamente, o que faz isso aí? É substituição mesmo de proteína. Vai para o frango e vai para o suíno, que com o quilo do frango e o quilo suíno hoje é muito mais barato em relação ao quilo de carne bovina. Isso aí, historicamente, a gente vê que hoje nós estamos no máximo dessa diferença de preço. Essa substituição ela é automática e para a retomada disso aí é somente com uma retomada junto da economia. Com relação ao nosso amigo pecuarista, né, qual é a mensagem que você deixa? Nesse momento, graças a Deus, é uma mensagem positiva, né? Vamos negociar os nossos animais de forma compassada, a oferta é curta, as margens melhoraram da indústria, nós estamos em ascensão no valor da arroba nesse momento, ou seja, não precisamos ter pressa para negociar, a disponibilidade de animais prontos para abate não é muita, é pouca nesse momento, então vamos negociar de forma compassada e somente o necessário e tentando a cada semana que passa conseguir R$1 a mais, R$2 a mais, R$3 a mais que seja pela arroba. Certo. Gustavo Figueiredo, muito obrigada pela sua entrevista. Eu que agradeço. Rosa Cabral para o SBA. A Casale está investindo cada vez mais na suplementação a pasto. Nós estamos aqui com o Mário Casale Neto, que é diretor comercial e de marketing da Casale e que vai comentar um pouco mais sobre isso. Mário, muito obrigada pela sua presença, pela sua entrevista aqui pra gente. Eu queria que você comentasse primeiro por que vocês estão investindo mais nesse setor da suplementação a pasto. A Casale vem investindo em suplementação a pasto desde 2014. Nós lançamos o Feeder SC, um produto que tem feito muito sucesso aí no mercado. Porque nós entendemos que o caminho da produtividade da pecuária brasileira passa necessariamente pela suplementação a pasto. Confinamento sempre vai existir, vai aumentar, com certeza. A terminação, muitas vezes, a conta fecha mais facilmente no confinamento, mas a cria, a recria e até muitas vezes a engorda, dependendo da região, pela suplementação a pasto, com certeza
tem uma viabilidade econômica muito boa. Nós decidimos então trazer mais um produto para essa suplementação a pasto, que fica como mais uma opção para o produtor, para ele ter menos investimento, menos custo operacional para conseguir ter o resultado do seu animal suplementado lá no pasto, que é o kit da Rotormix para a suplementação a pasto. A Rotormix é uma máquina já muito largamente conhecida, é a famosa que faz a mistura super homogênea com o mínimo de gasto operacional, né, porque é uma máquina que demanda muito pouco de potência do caminhão, do trator, de uma máquina estacionária. Essa máquina que nós trouxemos para cá é a máquina que vem com um kit para suplementação a pasto. Quem já faz a mistura ou já compra misturada de uma fábrica de ração ou já tem uma misturadora local, estacionária, pode continuar trabalhando normalmente com a ração direto no Feeder SC para sair para fazer a distribuição. Mas tem a opção agora também de já comprar uma máquina que faça a mistura e que já distribua, né? Isso a gente fez porque foi muito solicitado por diversos clientes, né? Então a gente decidiu aproveitar o nosso know-how já da misturadora Rotormix e fazer uma opção para fazer a suplementação no pasto de forma que ele tenha apenas um equipamento que faça tudo. Então nosso kit de suplementação a pasto para a Rotormix consiste em uma bica mais comprida. Ela garante que você consiga distribuir, mesmo quando tenha o problema de pisoteio com lama do lado do coxo, no período das águas principalmente, né? Então ela mantém uma distância do coxo para que consiga fazer essa suplementação sem que a máquina atole. E fizemos também um eixo tandem diferenciado para conseguir suportar as condições num piso irregular. Então baixo custo, mistura perfeita com o mínimo de gasto de potência e, portanto, de combustível e de horas do trator. A otimização de tempo é completa. Essa máquina faz a mistura de 2 a 3 minutos. Essa máquina toda revestida por dentro com aço inoxidável, inteirinha, que é um opcional, né? As nossas máquinas já vêm todas com fundo com aço inoxidável. Nesse caso, para a suplementação a pasto, a gente recomenda que coloque o revestimento total de aço inoxidável. A Casale inovando mais uma vez, sempre à frente, para o pecuarista ter os melhores resultados. Siga a Casale pelo site, Facebook ou YouTube. Casale, a marca do pecuarista. Os níveis de umidade do solo continuam elevados na região sul do país. Vamos ver se isso muda nos próximos dias com Thaís Baroni. Boa noite, Thaís. A umidade do solo subiu novamente em algumas áreas da região sul. Nesses últimos dias, choveu de maneira um pouco mais expressiva nessa região. Inclusive, tivemos queda de granizo em algumas áreas do Rio Grande do Sul e também do Paraná. Ao longo desses próximos dias, não há previsão de muita chuva, pelo menos nesse próximo fim de semana. As áreas de instabilidade vão avançar em direção à região sudeste e lá na região sul, uma nova massa de ar frio vai ganhar força. No decorrer do fim de semana, esse sistema deixa o tempo firme e com temperaturas mais baixas nos 3 estados. Inclusive, há risco para a formação de geadas nas áreas mais elevadas do Rio Grande do Sul e também de Santa Catarina, principalmente no domingo. Já no início da próxima semana, a chuva se espalha novamente e já atinge grande parte das áreas, mas principalmente Paraná e Santa Catarina. Essa chuva, como eu disse, chega no início da semana e, por enquanto, ainda não vem com altos acumulados. Mas depois disso, depois do dia 11 de outubro, um novo bloqueio atmosférico vai se formar e vai voltar a chover muito sobre a região sul do país. Em alguns momentos, os acumulados podem passar até mesmo dos 100 milímetros. O solo vai ficar muito encharcado em toda essa área e nas demais áreas da região sul, a umidade do solo também continua elevada. 6h42, horário de Brasília, agora o mercado financeiro. Vamos à Bolsa em São Paulo com a Rafaela Fávaro. Boa noite, Rafa. Como é que ficou a cotação do dólar hoje?
Olha, Zaidão, o dólar seguiu a tendência dessa semana de muita oscilação, sobe e desce entre um dia e outro e termina esta sexta-feira em queda. No acumulado desses últimos 5 dias, o dólar teve uma queda de pouco mais de 1% em relação à última sexta-feira. A baixa provocada hoje foi por conta dos dados divulgados lá nos Estados Unidos em relação à geração de empregos. Esses dados vieram abaixo do que o mercado estava esperando e aí houve uma venda de dólares no mercado. Isso trouxe um aumento de circulação do dólar e queda para a moeda. Veja só como ficou a cotação de hoje. O dólar na semana valendo R$ 3,21 mais 70 e queda de 0,18%. Bom, para mostrar como foi toda essa oscilação do dólar ao longo da semana, nós preparamos um gráfico que mostra o fechamento de todos os dias. Veja só como ficou o dólar nessa primeira semana de outubro. No dia 3, pós-eleição, queda e o dólar fechou a R$ 3,20 mais 60. Já no dia 4 de outubro, chegou a R$ 3,25 mais 60. No dia 5, voltou a cair e ficou em torno de R$ 3,22. Ontem subiu, chegou a R$ 3,22 mais 30 e hoje, como nós já mostramos, R$ 3,21 mais 70, encerra essa semana, portanto, com queda em relação à semana passada. Zaidan, é com você nos estúdios em Campo Grande, daqui a pouco tem outras informações aqui da Bolsa. Certo, obrigado, até já então, Rafaela. Daqui a pouco os preços do milho e da soja e um pouquinho mais para frente os preços da pecuária de corte. A MSD, empresa que atua no segmento de saúde animal no país, reuniu médicos veterinários em Londrina para apresentar os índices de inseminação artificial em tempo fixo na pecuária brasileira. As informações com Rosa Cabral. Londrina, Paraná, fundada em 1930. Naquele período se produzia e comercializava café por aqui, o que lhe rendeu o título de capital do café. E aqui, nesse cenário, que a multinacional MSD recebeu seus parceiros para falar de pecuária. Quando a gente oferece programas e serviços e simpósios, por exemplo, para veterinários, o intuito é justamente esse, é levar uma atualização técnica para que os veterinários possam estar sempre obtendo as melhores informações, um vínculo muito grande com universidades, com centros de pesquisa, para que esses veterinários possam receber essa informação, assimilar e implementar com o nosso apoio, com o apoio da nossa equipe e, naturalmente, consequentemente, utilizando nossos produtos. E toda essa turma que está atenta ao segundo simpósio Maxi Corte Soluções e Produtividade é de médicos veterinários parceiros da empresa que vieram de várias partes do Brasil. O assunto discutido aqui é o SIGA, o Sistema Inteligente de Gerenciamento de Reprodução Animal, lançado no mercado pela MSD Saúde Animal. Trata-se de um software para o controle dos números em programas de IATF, tecnologia usada para reduzir custos e ganhar tempo quando o assunto é emprenhar a vacada. Você coleta os dados durante o processo de inseminação artificial, durante a colocação do implante, retirada do implante, inseminação, e depois o sistema consegue avaliar itens por itens, dados por dados, de modo que ao término de tudo nós teremos relatórios nos dizendo quais foram os melhores inseminadores, quais foram os melhores touros, qual foi o melhor protocolo, o melhor manejo, de maneira a conseguir melhorar os resultados do proprietário. Ou seja, você tem um rastreamento de tudo o que acontece para te dar um resultado positivo na sua produção. Exatamente. A gente consegue, através do software, determinar o que pode estar prejudicando ou favorecendo o resultado dele na inseminação artificial em tempo fixo. O médico veterinário do estado do Rio de Janeiro, Márcio Montes, está usando a ferramenta no atendimento às propriedades. Veio palestrar numa prosa com colegas de profissão sobre os benefícios da porteira para dentro. O sistema, segundo ele, organiza e administra com eficiência e mostra em resultados o lucro para a propriedade. Essa ferramenta é para isso, né? Para ele enxergar o quanto ele vai ter de ganho trabalhando com uma inseminação artificial e com uma inseminação artificial com resultado organizado. Ou seja, aquela matemática de que ele vai pagar, conforme o senhor disse, R$3, R$4 a mais ali, ele tem que fazer as contas certas que ele vai ganhar lá na frente. Com certeza, se ele desmama um bezerro
com um bezerro produto de um touro bom, com uma arroba a mais, só na desmama ele já paga todo o investimento e ainda sobra dinheiro, né? Então hoje a genética hoje evoluiu muito, então você coloca dentro da fazenda, dentro do perfil da fazenda, o que ele quer fazer? Ele quer vender bezerro desmamado, ele quer engordar o boi, ele quer fazer fêmea para matriz, então cada plano dele, né, a gente tem um tipo de touro que vai dar um resultado melhor, isso já é bem sabido, então a gente oferece para ele exatamente dentro do plano genético da fazenda dele. O sistema também está sendo usado pelos clientes do João Pozobon e a conta fecha em confiabilidade e a relação valor agregado e genética, por exemplo, até na escolha do touro que vai ser usado nas matrizes. Como a gente lança os dados do touro, até a partir da data que é coletado o sêmen dele, a gente consegue avaliar se o touro, dentro da bateria de touro que a gente usa na inseminação, qual touro está sendo melhor que o outro. E com isso a gente designa comprar sempre o touro que está melhor, para a gente conseguir elevar a taxa de prenhez. Ou seja, o sistema permite isso? O sistema permite isso. Ele ajuda muito nessa parte. A gente lança todos os dados do touro lá. E com isso convence o criador? Convence o criador. Compra até sêmen mais caro. Ajuda muito. Importante o resultado. Com certeza. Prenhez, para ele que vale é prenhez, né? E vai mais além. O sistema permite fazer análises comparativas do desempenho de inseminadores, de touros, de score de condição corporal das matrizes, de lote das diferentes datas de parição e comparar ainda as categorias de vacas, novilhas e primíparas. A MSD é uma empresa pioneira nesse mercado de reprodução, de programas de inseminação artificial em tempo fixo. E ela desenvolveu diversos protocolos em parcerias com instituições de pesquisa, validando isso no campo com profissionais, médicos veterinários e demais técnicos das fazendas. E hoje o posicionamento da empresa, assim como sempre foi, de parceria junto com esses técnicos na introdução e na implementação dos programas dentro dessas propriedades parceiras da MSD também. É muito importante deixar claro que nós, como uma empresa de saúde animal, provemos, né, suprimos o mercado com fármacos da melhor qualidade possível, né, com o padrão de qualidade da Merck, e assessoramos esses veterinários na implementação dos programas, treinando as equipes das fazendas. Contudo, a execução dos programas de ATF é desenvolvida, executada, né, pelos profissionais veterinários parceiros no campo. É uma troca de conhecimentos, de informações, coisas que a gente vê no campo, né? E cada região acontece de um jeito. E o melhor disso tudo é que tudo que é novo a gente consegue ver mais rápido aqui. Hoje nós temos um desafio enorme de transformar desafios em oportunidades. Então, o que a MSD nos transporta, nos mune de conhecimento, a gente tem conseguido colocar muito, alocar nos nossos clientes. Você vai ver no próximo bloco os preços do milho e também da soja. E hoje é sexta-feira, dia do quadro O Gestor e Você. Daqui a pouco, depois do intervalo comercial. A Ecopontes apresenta a você, amigo produtor, a melhor solução em pontes rurais do mercado. É a Eco Range, uma linha de pontes com alma de aço e tabuleiro em madeira tratada, resultando num produto com grande capacidade de cargas e excelente qualidade. Conheça também nossas demais linhas como Eco Mix, Eco Arco, Eco All Steel e Ecotex. Ecopontes, você jamais ficará isolado. Ligue para 18 2101 6199 ou acesse ecopontes.com.br. Primeiro leilão reprodutores da Nossa Senhora Aparecida. Dia 12 de outubro, quarta, às 14 horas, com transmissão do Canal do Boi ao vivo, do Centro de Eventos Cerca, em Cacilândia, Mato Grosso do Sul. Serão ofertados 65 reprodutores Nelore PO, 35 touros variedade de pelagem, animais a campo da mais alta genética, prontos para servir na estação de monta. Primeiro leilão reprodutores da Nossa Senhora Aparecida, ao vivo, do Centro de Eventos Cerca, em Cacilândia, Mato Grosso do Sul. Transmissão Canal do Boi.
O rebanho bovino brasileiro chega a um novo patamar no controle parasitário com o Evol, a nova marca da Ouro Fino Saúde Animal, reunindo na mesma formulação 2 princípios ativos, a ivermectina e o sulfóxido de albendazol. Único no mercado de endectocidas, o Evol age em todas as formas e fases dos vermes, além de controlar bernes e carrapatos. Evol, a marca da evolução dos endectocidas. Marcos Hofig, da marca MH, apresenta este grande evento. Leilão Virtual Fazendas Antares e Boa Esperança. 13 de outubro, quinta, às 8h30 da noite. Oferta de 3.000 bezerros de uma marca só. Leilão Virtual Fazendas Antares e Boa Esperança. 13 de outubro, quinta, às 8h30 da noite. Realização Central Leilões. Transmissão Canal do Boi. Pecuária BR de volta com a previsão do tempo para a região centro-norte do país, onde a chuva vem em algumas áreas da região, mas não está sendo suficiente para a umidade do solo. Mais detalhes com Thaís Baroni. Tem chovido em algumas áreas do centro-norte nos últimos dias, a umidade do solo até subiu em algumas áreas, mas de maneira geral a qualidade das pastagens continua ruim. Nesses próximos 5 dias ainda há previsão de chuva, principalmente nessa região. Vai chover mais de 50 milímetros entre o oeste da Bahia e o estado do Tocantins. A umidade do solo pode até subir um pouco mais, mas a partir da próxima semana a chuva diminui novamente e as temperaturas sobem muito. Com a formação de um novo bloqueio atmosférico lá na região sul, a chuva se concentra novamente em toda essa área e, consequentemente, diminui na metade norte do Brasil. Como as temperaturas sobem muito nesses próximos dias, a umidade do solo deve cair até mesmo nessas áreas onde voltou a subir nessa última semana. É por isso que os pastos também continuam secos nessas próximas 2 semanas em grande parte do centro-norte do Brasil. O quadro O Gestor e Você, desta sexta-feira, tem o tema Gestão na Propriedade Rural. Como calcular a atividade pecuária para saber se você está tendo um bom rendimento ou não. O nosso gestor de hoje é o Daniel Patrini. Ele é zootecnista e faz parte de um grupo, o GER, que é Gestão Estratégica Rural. E esse quadro funciona assim: você manda a sua pergunta pelo nosso WhatsApp, já vai aparecer o número, e o nosso gestor, o nosso consultor, faz a resposta ao vivo aqui conosco. Esse grupo tem o zootecnista, tem também um consultor jurídico e tem o administrador, de modo que, sempre na presença de um deles, a gente coloca o tema relacionado à carreira, à atividade do gestor. Tudo bem, Daniel? Muito obrigado, viu, pela sua presença. Obrigado. Aqui. Está tudo em paz? Tudo jóia, eu que agradeço. O preço do boi gordo subindo agora em outubro, Tá dando uma reagidinha, né? Está animado? Ah, sim. Sempre anima um pouco, né? O produtor ainda fica na dúvida, né? Se a conta fecha, né? Com a reposição a 180, 188 reais arroba. Ele sempre está na dúvida se essa conta fecha, mas a gente está aqui para esclarecer um pouco desses números. Que bacana. A Renata está com o nosso celular para você enviar a sua pergunta. Nós já temos algumas perguntas enviadas anteriormente e vamos então diretamente com o Daniel Patrini. Quais são os pontos abordados na hora de se fazer o diagnóstico da propriedade?
Perfeito. Bom, primeiro, o diagnóstico da propriedade, ele é um levantamento de informações relevantes referente às características e a todo o processo que envolve uma fazenda ou uma atividade, né? Uma atividade agropecuária. Nesse diagnóstico, a gente até costuma falar que é um termômetro da fazenda, porque a partir desse diagnóstico que a gente vai saber se a fazenda está tendo lucro ou prejuízo. E principalmente quantificar isso, né? De quanto é meu lucro, de quanto que é meu prejuízo. Existe uma lista de itens que devem ser checados? Sim. Nós da GER buscamos fazer um diagnóstico bem completo, o mais completo possível, porque a gente entende que quanto mais informações a gente apurar e levantar daquela fazenda, mais informações a gente tem para tomada de decisão, né? Então, a gente procura buscar nesse levantamento vários pontos, toda a parte produtiva, tá? Que é a avaliação da infraestrutura de produção, o potencial produtivo da fazenda, isso é todo o ambiente pastoril que envolve pasto, cercas, aguadas, coxos, né? E os índices zootécnicos do rebanho. Esse é um ponto, é a parte da avaliação produtiva da fazenda. Outro ponto que a gente levanta no diagnóstico é a parte econômica financeira. Essa parte econômica financeira envolve custo de produção, rentabilidade da fazenda, perfil de desembolso, né? Percentual de investimento em relação ao desembolso total, percentual de relação custo fixos, custos variáveis. Esse é o segundo ponto. Outro ponto que é levantado no diagnóstico é a parte de pessoas e processos. A gente sabe que as pessoas são quem rodam a fazenda, né? Que faz rodar a fazenda. Então, a gente levanta alguns parâmetros relacionados à equipe da fazenda. Perfil de gestor, grau de comprometimento e de motivação dos funcionários que ali trabalham, salário médio em relação à região, grau de treinamentos que tem naquela fazenda. Um quarto ponto levantado nesse diagnóstico também é toda a parte que envolve assuntos ambientais e tributáveis, né? Para que a gente possa assegurar o produtor que esteja dentro das normas, das leis tributáveis, dentro das obrigações ambientais, né? Para que não venha a ter futuros problemas. E, por fim, um quinto ponto, tá? Que a gente também levanta nesse diagnóstico é toda a questão da administração e gerencial, que é saber qual que é a eficiência da controladoria daquela fazenda, tá? E o grau de controles que existem, tá? Então, a gente aborda esses 5 pontos que, dessa forma, a gente acredita atender a fazenda como um todo. Tá? Zaidan, já temos pergunta do telespectador. Acompanhe comigo aqui na tela. Vê se aparece a pergunta aqui. Maurício? Como se faz para fechar a conta? Reposição a R$ 180 a arroba e do boi gordo a R$ 140. Daniel. Olha só. Qual o nome do telespectador? Zafa. Zafa. A conta ela é possível de fechar, tá? Arroba do boi magro, 180. 180 e a do boi gordo, 140. Já está um pouquinho diferente disso, né? Mas vamos usar o exemplo que o Zafa passou para nós. Esse 140 é do Centro-Oeste. É a média aí do Centro-Oeste. Mas aqui no MS já está 144, 145. Então a gente tem subindo um pouco essa arroba. Mas a conta ela é possível de fechar assim. Acontece que, não quer dizer que é fácil, né? É um desafio grande. Mas para explicar para o Zafa como fecha essa conta, a gente precisa de 2 informações que nós não temos, que é qual o desempenho desse animal, né? E qual é o custo de produção. Quando a gente tem o desempenho animal e o custo de produção, a gente consegue saber se essa conta ela fecha, mesmo comprando mesmo pagando um ágio aí de 20%, 22%, que é essa diferença dos R$ 180 para os 140. Mas é uma conta possível de fechar, tá? Se a gente, até para o telespectador entender de forma melhor, se a gente transformar isso em números, a gente pode até dar um exemplo. Esse boi sendo comprado a 7 arrobas, 210 quilos de peso vivo. E o boi gordo saindo a 17 arrobas.
A gente tem 10 arrobas que a gente tem que produzir com a diferença dos valores ali. Então, um boi de 7 arrobas, uma reposição de 7 arrobas a R$180, estamos falando de um animal que custa 1.200, por volta disso, 1.200, 1.200 e pouco. E 17 arrobas a 140 é um animal que vai ser vendido por 2.400. Tá? São números aproximados, porque eu não tenho uma calculadora aqui, mas a questão é que a diferença entre a compra e a venda é de R$1.200. Opa, se a gente tem que produzir 10 arrobas nesse processo todo, então a gente sabe que o nosso custo da arroba produzida não pode passar de R$120. São R$1.200 em 10 arrobas. Então é um equilíbrio aí entre produtividade e desembolso, e custo de produção. Né? Se o Zafa, que está assistindo nós aqui, falar, meu animal ganha 300 gramas dias, como que faz, qual que é o custo que eu posso ter? Aí é só uma questão matemática, 300 gramas dias, leva 100 dias para ganhar uma arroba, essa arroba não pode passar de R$120, então o custo cabeça mês dele não pode passar de 35, tá? Que é os R$120 dividido por 100 dias, né? Que é 2 meses e meio, 3 meses e meio, né? Certo. Bom, ontem, inclusive, quando a gente estava mencionando essa conta, né? Como fechar a conta, um boi magro R$180 reais, e uma arroba de boi gordo a 140. Já está até mais, como você mencionou. Aqui em Campo Grande, por exemplo, está mais de R$145. Isso. E aí o telespectador, Renata, até se você tiver aí o nome dele e a cidade, ele falou, onde é que tem esse boi magro nesse valor? Você tem o nome dele aí, Renata? Deixa eu dar uma olhadinha. A gente acabou de receber uma outra pergunta. Antes disso, Zaidan, eu vou fazer essa pergunta para o Daniel para ver se ele responde para a gente. O Zé Vaqueiro do Pará ligou para a gente e perguntou o que dá mais resultado? Comprar o bezerro para vender o boi ou criar a vaca e vender o bezerro, Daniel? Tudo vai depender do custo de produção, né? A cria é um bom negócio, né? Agora, depende de qual é o teu custo desse bezerro desmamado, porque dependendo de qual for o custo do bezerro desmamado, na hora que você for vender ele, você tomou um prejuízo, tá? Então, tudo depende do custo de produção dele. Tá? Para que ele tenha um bezerro desmamado a um valor satisfatório, ele vai ter que seguir uma série de itens com bom desempenho, desde a taxa de fertilidade, passando pela perda pré-parto, que tem que ser baixa, a mortalidade de bezerro não pode ser muito alta também, para que a taxa de desmama dele seja boa. Essa taxa de desmama, ela interfere no custo do bezerro desmamado. Legal. Sim, tem mais Zaidan. pergunta, Renata? Agora sim, Zaidan. O nome do nosso telespectador é Breno Remédio, de Arinos, Minas Gerais. Ele gostaria de saber onde vende o boi magro, considerando boi de 11 a 14 arrobas, a R$180. Já está na tela a pergunta, sendo que ele é vendedor e na região dele só consegue 135 a 140. Arinos, Minas Gerais, Daniel. Olha só, onde vende o boi, é difícil falar, né? É que ele quis dizer que ele tem um boi e ele quer esse preço. O que dá para afirmar para o Breno é que um boi de 11 a 14 arrobas a R$180, dificilmente ele vai conseguir vender, precificar esse boi de 11 a 14 arroba a R$180, porque R$180 hoje é o valor de uma reposição jovem, de um animal desmamado, do macho desmamado de 180, 190 quilos. Né? Um animal de 11 arroba já estamos falando de 330 quilos, 14, tá? 420. Né? Então, dificilmente ele consegue manter esse valor da arroba. Tá? E aí, até na sequência, acho que ele pergunta, ele afirma que ele consegue vender a 135, 140. É um valor baixo, porque esse valor de 135 a 140 é um valor inferior do que está o boi gordo hoje. Tá? Então, assim, onde ele vende é difícil afirmar, porque eu não conheço a região, não conheço lá como que é o mercado de Minas Gerais. É difícil encontrar um comprador. Se ele achar um comprador que vá pagar os R$180 que ele quer nessas 11 ou 14 arrobas, ótimo, vende tudo, porque é um bom negócio. Mas dificilmente ele vai achar isso. Porque esse boi de 11 a 14 arroba, ele vai estar girando, o teu valor da arroba vai estar girando em 155, R$150. Ele se aproxima muito mais da arroba de boi gordo.
Tá certo. Ó, esse é o Daniel Patrini, zootecnista. Tem mais alguma coisa aí, Renata? Não, Zaidan. Tá. Daniel Patrini, que é zootecnista e é um dos gestores que participarão aqui todas as sextas-feiras, nesse horário, no quadro O Gestor e Você. Semana que vem tem outro dos consultores do grupo do Gestão Empresarial Rural. Poderemos ter aqui um consultor jurídico ou então um administrador, sempre com esse revezamento. As perguntas que chegarem no WhatsApp e não forem respondidas no dia, serão encaminhadas para vocês. Certo. E vocês vão vão mandar uma mensagem com a resposta. Isso. Muito obrigado pela sua participação. Eu que agradeço. Viu, Ricardo? Daniel Patrini, zootecnista. Semana que vem tem mais o quadro Gestor e Você. Bom, e só lembrando, Zaidan, que quem ainda quem tiver dúvidas, mande pelo telefone que já estava na sua tela, 99264-7810. Algumas pessoas ligaram, mas mande para a gente a sua pergunta, a sua dúvida, que na próxima sexta-feira a gente com certeza responde aqui no quadro O Gestor e Você. Agora vamos falar sobre mercado de grãos, vamos até a Bolsa de São Paulo, saber como foi o fechamento da soja e também no milho. Rafa? Olha, Renata, o preço da soja segue influenciado ainda pela Bolsa de Chicago. Os valores lá na Bolsa de Chicago hoje tiveram queda. Essa queda foi provocada por conta das estimativas de safras recordes para os Estados Unidos e também aqui para o Brasil. E aí houve um reflexo no mercado físico brasileiro. Veja só como ficaram os preços apurados pelo CPEA na região do estado do Paraná. Acompanhe só os valores que foram apurados pelo CPEA. Agora, R$ 74,24 a saca de 60 quilos. Esse não é o menor valor da semana, o preço mais baixo foi registrado na última quarta-feira, dia 5, mas é uma queda em relação a ontem e mostra mesmo que o preço da soja aqui no Brasil está ainda muito atrelado ao valor negociado lá na Bolsa de Chicago. Já o preço do milho, diferente do que aconteceu no mercado internacional, segue com valores elevados aqui no mercado físico do Brasil, mesmo com a notícia de que o Brasil agora pode importar o milho vindo dos Estados Unidos. Veja só como ficaram os preços na região de Campinas, valores ainda acima de R$ 43,00 a saca de 60 quilos, segundo o indicador do CPEA. O preço nesta sexta-feira é de R$ 43,64 a saca de 60 quilos. Há uma queda em relação a ontem, mas no acumulado dos últimos 5 dias, ou seja, neste mês de outubro, o preço continua bem elevado. Isso porque a expectativa do mercado é de que esse milho vindo dos Estados Unidos não chegue imediatamente aqui no Brasil, ele deve entrar aos poucos no nosso mercado. Agora você acompanha o mercado futuro, veja como ficaram os principais contratos negociados hoje na BMF Bovespa. Para novembro, milho a R$ 42,99 a saca, fica praticamente estável em relação a ontem. Já o contrato de janeiro, a R$ 43,25 a saca de 60 quilos, sobe 0,12%. Para março do ano que vem, o milho já é negociado a R$ 40,40 a saca, alta de 0,62%. E o contrato de maio tem a maior alta do dia, sobe 1,41% e volta ao patamar dos R$ 37,00, sendo negociado aqui na BMF Bovespa a R$ 37,37 a saca. Renata, com você nos estúdios em Campo Grande, daqui a pouco os destaques para os mercados de carnes. Até já. Até já, Rafa. Obrigado pelas informações. Bom, e agora você acompanha a cotação do milho, saca 60 quilos, segundo a agência Rural Business. E agora você acompanha os indicadores de preços, Média Brasil, do boi gordo e também da vaca pronta para abate dos últimos 15 dias. O estudo foi feito pela agência Rural Business e esse indicador é uma média simples e também diária feita em 14 praças de produção do país e eu começo com o preço médio do boi gordo, que nos últimos 15 dias, acompanhe comigo, teve valorização positiva no preço, uma valorização de 2,04%.
Veja que no dia 22 de setembro, a arroba era cotada a R$ 143,80. Vai para casa dos 144 no dia 27 de setembro, chega aos R$ 145,55 no dia 30 de setembro, perde no dia 4, logo no início de outubro, fechando a R$ 143,85 a arroba, mas recupera na data de hoje, fechando a R$ 146,73 a arroba do boi gordo Média Brasil, segundo a Agência Rural Business, uma alta nos últimos 15 dias de mais de 2%. E agora você acompanha o preço médio da vaca pronta para abate, também segundo estudo feito pela Agência Rural Business. Alta também nos últimos 15 dias de 1,38%. No dia 22 de setembro, a arroba era cotada a R$ 135,74. Já no dia 28, chega a R$ 136,30. Cai alguns centavos no dia 30 de setembro, fechando a R$ 136,11, mas recupera no dia 4 de outubro, fechando a R$ 134,42. E hoje alta, R$ 137,61 a arroba da vaca pronta para abate Média Brasil, segundo estudo feito pela Agência Rural Business. Nos últimos 15 dias, alta de 1,38%. É com vocês, Aidan. Legal, obrigado, Renata. Depois do intervalo comercial, os preços da pecuária direto da Bolsa em São Paulo. E daqui a pouco as informações do leilão que você vai ver conosco, logo mais às 8h30, são 7h14 agora, leilão de gado de corte da Leilosat. Até já. Hora de viver uma pecuária à frente do seu tempo. Chegou o controle estratégico de verminoses 5811 Zoetis. Reduza as perdas com parasitoses e reúna produtividade, facilidade de manejo e bem-estar animal. Adote a melhor estratégia para controlar a verminose bovina. Controle 5811 Zoetis. Fazer diferente é estar à frente. Agregue mais valor ao seu rebanho. Leilão Virtual Katayama, 15 de outubro, sábado às 14h. Oferta de 300 fêmeas Nelore da Genética K. Condições facilitadas de pagamento. Leilão Virtual Katayama, 15 de outubro, sábado às 14h. Realização Central Leilões. Transmissão Canal do Boi. Para fechar o ano com grande estilo, o Grupo Terra Grande apresenta o 22º Leilão de Touros. 16 de outubro, domingo, ao meio-dia. Estarão em oferta 200 touros Nelore com avaliação em Brapa Geneplus, no Tatersal Tucumã Leilões, em Tucumã, Pará. Consulte condições de pagamento e frete. 22º Leilão de Touros Grupo Terra Grande. 16 de outubro, domingo ao meio-dia. Realização Programa Leilões. Transmissão Canal do Boi. Leilão virtual de fêmeas Nelore Bonfim Genética Moderna. Serão ofertadas 70 vacas Nelore PO ELA2 e 40 novilhas Nelore PO. Animais selecionados a campo do plantel Nelore Bonfim. Dia 17 de outubro, às 20h30, horário de Brasília, ao vivo pelo Canal do Boi. Realização MB Leilões. Cadastros e lances pelo 65 30 56 90 50. Acompanhe conosco esta grande oportunidade de bons negócios. Nós voltamos com a previsão do tempo para o centro-oeste do país, Thaís Baroni. A umidade do solo subiu em algumas áreas da região centro-oeste nesses últimos dias, mas mesmo assim a qualidade das passagens não está muito boa. Ao longo desses próximos 5 dias ainda chove em algumas áreas da região, mas aos poucos a chuva já começa a diminuir e fica mais isolada e mal distribuída nos 3 estados. Na semana que vem volta a chover um pouco mais no estado do Mato Grosso do Sul, principalmente no extremo sul e oeste do estado, onde chove mais de 30 milímetros, mas entre o norte do Mato Grosso do Sul, no Mato Grosso e também em Goiás, o tempo vai ficar um pouco mais firme, com temperaturas bem elevadas, e é por isso que a umidade do solo fica muito baixa. Até o final do mês de outubro, a chuva continua bem irregular e mal distribuída em grande parte da região centro-oeste, e é por isso que a umidade do solo não deve subir.
Bom, e só para motivos de esclarecimentos, nós estamos recebendo bastante mensagens e perguntas para o quadro O Gestor e Você, para os nossos consultores responderes. Obrigada pela participação de vocês que estão nos enviando mensagens, perguntas, suas dúvidas. Obrigada, Rogério, Mauro Filho, Rogério de Mato Grosso, Mauro Filho de Goiás e um telespectador de Roraima que ainda não se identificou, mas olha só. Próxima, nós vamos encaminhar todas essas perguntas para os nossos consultores e na próxima sexta-feira, você aí de casa, você produtor, poderá ter a sua resposta respondida aqui no nosso programa Pecuária BR. O nosso telefone já está aí no vídeo. Continuem fazendo perguntas que a gente vai encaminhar para os nossos consultores e você terá a sua resposta aqui no Pecuária BR. O telefone 67-99264-7810. Agora vamos falar sobre mercado pecuário. Vamos até a Bolsa de São Paulo. Rafa, qual o fechamento do mercado pecuário hoje? Olha, Renata, começamos com os preços do suíno, onde não houve muita variação ao longo dessa última semana, mas hoje teve uma pequena queda para os valores negociados em Santa Catarina. Veja só como ficaram as cotações apuradas pelo CPEA. Os preços passaram 3 dias dessa semana a R$ 3,40 por quilo e hoje ficaram em R$ 3,39 por quilo. Essa estabilidade nos valores já tinha sido verificada pelos pesquisadores do CPEA e ela explica pelo seguinte: houve um aumento nas exportações, mas o consumo interno continua desaquecido e aí isso traz um certo equilíbrio para as cotações. Já para os preços do frango, os valores estão mais altos em relação ao início da semana, porque as exportações tiveram um aumento muito grande, principalmente no mês de setembro, e isso acabou diminuindo a disponibilidade do produto aqui no mercado interno. Veja só como ficaram os preços para o frango congelado aqui no estado de São Paulo. Segundo o CPEA, o valor termina a semana a R$ 4,59 o quilo, mesmo preço de ontem, e é a maior cotação desse início do mês de outubro, com alta de mais de 2% já nessa semana para o preço do frango congelado. Agora, valores do bezerro, que começou o mês com um preço muito alto, depois teve uma queda e se recupera nesses últimos 3 dias. Veja só como ficaram as cotações. O preço do bezerro agora já chega a R$ 1.267,82 por cabeça. É uma alta em relação a esses últimos dias, mas se comparado ao dia 3 de outubro, o preço ainda está em baixa, já que no início do mês o valor se aproximou de R$ 1.300 por cabeça. O preço do boi gordo variou essa semana entre R$ 151 e R$ 152 arroba e termina em alta. Veja só como ficaram os preços apurados pelo CPEA. Em relação a ontem, o preço de hoje subiu para R$ 151,68 arroba, valores ainda firmes para o boi gordo no mercado físico. Isso porque, segundo os pesquisadores do CPEA, a comercialização, ou seja, os frigoríficos, estão usando bois que foram vendidos no mercado a termo, ou seja, já era um contrato com os frigoríficos e os pecuaristas. Já no mercado físico, no mercado spot, há uma certa dificuldade sim da indústria em buscar o animal. Agora, mercado futuro, você acompanha como estão os preços negociados na BMF Bovespa. Para outubro, R$ 152,72 arroba e queda de 0,42%. Esta também é a queda para o contrato de novembro, que encerra a semana valendo R$ 155,22 arroba. Para dezembro, queda de 0,29% e boi gordo aqui na Bolsa a R$ 156 arroba. Bom, Renata, eu encerro por aqui a minha participação e volto agora para vocês nos estúdios em Campo Grande. Obrigada pelas informações, Rafa. Bom, agora você fica com os destaques da nossa agenda de leilões. Sete horas e 22 minutos, horário de Brasília. Vamos mostrar alguns dos lotes que serão ofertados hoje à noite aqui conosco no canal do Boi, a partir de 8h30 da noite, horário de Brasília. São animais comerciais, como você está vendo, animais jovens nesse lote. E daqui a pouco eu vou conversar com o Éder Catatal Benite, que traz o cardápio completo
do leilão de logo mais. Catatal está aqui conosco. Leilosat é uma agenda de todas as sextas-feiras aqui no canal do Boi, leilão da Leilosat. Tudo bem? Tudo ótimo, e você? Ótimo também, graças a Deus. Bom também, né? No sistema, no sistema caipira, bom também. É isso aí, Jorge. Olha, o leilão de hoje, o leilão que a Leilosat realiza toda sexta-feira para você que está assistindo, você que acompanha em todo o Brasil, não pode perder. Hoje, mais um grande dia, uma oferta interessante, porque diversifica bastante em relação à categoria de animais, ou seja, vacas paridas, vacas prenhas, novilhas, garrotes, né? Aquele bezerro que não é mais aquele bezerrinho, já é o garrotinho. Uma oferta interessante de fêmeas, de novilhas. Quando nós falamos isso, é interessante quando você pensa assim, olha, essa novilhada, eu vou poder entorar ao final do ano, eu engordei novilhas, eu preciso fazer a minha reposição. Tudo isso o amigo tem nessa oportunidade através do canal do Boi. Toda sexta-feira o amigo tem essa oportunidade boa para adquirir essa qualidade, essa oportunidade. Começaram as chuvas, muita gente estava aguardando, por exemplo, se você pegar aí a região de fronteira, a União Europeia já liberou 13 municípios, começa realmente a movimentar o Mato Grosso do Sul, quer dizer, nós aumentamos a nossa exportação em relação ao mês passado, perante o mês que nós estamos nesse momento, quer dizer, o retrasado para o mês passado, quer dizer, o Mato Grosso do Sul, ele tem aí a grande significância em relação ao que nós produzimos a nível de Brasil. A primeira carne exportada para os Estados Unidos saiu aqui do Mato Grosso do Sul, saiu do município de Bataguaçu. Enfim, isso representa o que nós produzimos, né? Você veja, o produtor do Mato Grosso do Sul, o primeiro embarque para os Estados Unidos, produto in natura, saiu da onde? Do Mato Grosso do Sul, da região de Bataguaçu, quer dizer, foi abatido em um frigorífico em Bataguaçu. Quer dizer, isso mostra a competência do produtor do estado, do Mato Grosso do Sul e do Brasil. Quer dizer, se colocam algumas regras a serem, tem que ser cumpridas, vai lá, mudamos o segmento, muda aquilo, muda, para quê? Para que fique mais competitivo o nosso mercado, fica um pouco mais difícil para a gente exportar. E isso, o produtor faz isso perfeitamente. O fazendeiro, o recriador, o engordador, né? Quem trabalha com a cria, tem buscado produzir um bezerro diferenciado, diminuir o tempo da sua recria, o tempo de abate. Agora, como é que você chega nessa teoria de trabalho? É você produzindo, buscando ferramentas, né, para que te dê essa condição. Então, você pode ter a certeza que o ano que vem vai ser muito melhor que o ano de 2016. Nós estamos quase terminando o ano. Quem na primeira etapa do confinamento não fechou boi, muita gente também não fechou boi nessa segunda etapa. Tem a boiada que estava empastada, que começou na primeira etapa, que foi abatidos agora. Muita gente não fechou boi, começa a faltar, pode ter a procura, vai ser muito maior a procura e pouca oferta. Enfim, e como é que você realmente entende esse mercado? Daqui a pouco, poxa, eu preciso vender, aí quem precisa comprar segura, não, eu vou esperar que vai baixar mais um pouco, daqui a pouco muda, né, esse pensamento e o próprio mercado, aí eu vou comprar que o mercado vai subir, quem vai vender eu não vou vender mais, eu vou segurar que o mercado vai mudar. Esse mercado realmente é uma incógnita quando você pensa assim, olha, será que o caminho é esse? Mas, gente, você tem que aproveitar o momento, né? Se você vende o bezerro a 1.250, a 1.300, você pode ter a certeza que você vai comprar a matriz para produzir esse bezerro na mesma condição de mercado. Quer dizer, então o mercado, a coisa tem que andar. Você tem essa oportunidade na tela. Olha essa boiada no vídeo. Eu matei meu boi gordo. E para o boi gordo, para esse nicho de mercado, ele vive uma situação diferenciada em função do preço da arroba. Então o amigo tem essa oportunidade hoje através do
Canal do Boi, mais um virtual da Leilosat. Valeu, Catatal. Muito obrigado, viu? Obrigado, Sucesso para você no leilão de daqui a pouquinho, leilão 8h30, isso aí, aqui conosco. E também aqui conosco, amanhã, você vai acompanhar um evento direto da primeira Expo Arca de Noé, direto de Cacilândia, em Mato Grosso do Sul. O leilão, cujas informações você vai acompanhar agora, direto de Cacilândia, é o leilão Aras BV, com uma oferta de animais quarto de milha e também paint horse. Quem está lá é o nosso companheiro Adriano Edival, vai comandar esse leilão amanhã. Muito boa noite, Adriano. Quais são os destaques do leilão? Boa noite a você, Zaidan. Boa noite aos amigos de todo o Brasil que estão nos acompanhando pelas lentes do Canal do Boi. Nós falamos ao vivo desse pedacinho de chão encantado no Mato Grosso do Sul, denominado de Cacilândia. Eu digo isso porque nós estamos em um espaço que é chamado de cerca. Cerca é Central de Eventos Rural de Cacilândia. Um espaço que você que está me acompanhando, você, Zaidan, precisa conhecer. Eu tenho imagens desse espaço que foi construído criteriosamente pelo senhor Luiz Carlos Santilli, e eu estava parabenizando-o pelo investimento, pelo empreendimento. Ele fez um trabalho fantástico. Difícil de encontrar no Brasil 2 recintos iguais a este aonde nós estamos pisando. Mas o objetivo aqui é mostrar, obviamente, esse trabalho fantástico realizado pelo senhor Luiz Carlos Santilli, e é também apresentar os eventos que serão transmitidos pelo SBA. Nós teremos 2 leilões que serão transmitidos pelo Canal do Boi, e aí eu menciono o leilão que acontece amanhã, onde inclusive daqui a pouquinho pelo Agrocanal nós estaremos fazendo a apresentação dos animais que vão à venda amanhã. São cavalos quarto de milha e paint horse, como você já havia destacado, Zaidan. Nós teremos no dia 12, leilão de touros Nelore e Nelore com variedade de pelagem, Nelore pintado. E nós teremos no próximo dia 15, leilão com 1.200 garrotes. O recinto é diferente, é um recinto que ele tem arquibancada, todo com cadeiras, onde as pessoas ficam muito bem acomodadas. Esse é o leilão, o recinto onde nós estaremos realizando o leilão de touros e o leilão de garrotes. Agora, onde nós vamos realizar o leilão de cavalo, é algo impressionante, que nós vamos mostrar no decorrer da programação. Eu quero convidar o meu amigo Kiko. Kiko, chega para cá, porque o Kiko ele é o assessor do leilão, ele, juntamente com o Jairo, com o Carica. Chega para cá, Kiko. Nós vamos falar um pouco mais. Nós vamos falar um pouco mais a respeito dos animais que vão à venda amanhã à noite. Daqui a pouquinho, como eu já disse, reforço o convite para que os amigos estejam nos acompanhando pelas lentes do Agrocanal. Pode chegar para cá, Kiko. Chega para cá e fala para a gente, inclusive, esse cavalo que apareceu na tela, ele é o garanhão, o chefe do Aras BV. Esse é um filho de Sidiolena. Sidiolena é uma linhagem rara que você não encontra mais no mercado, está difícil de encontrar. E esse garanhão grosso desse jeito, com essa pelagem diferenciada, está no Mato Grosso do Sul e nós estaremos comercializando cobertura dele amanhã na abertura do leilão. Kiko, boa noite para você, seja bem-vindo. O Aras BV, como a gente costuma, para definir uma palavra só, esbanjou no show. Adriano, boa noite, Adriano. Boa noite a todos que nos estão assistindo pelo Agrocanal. É que você falou, foi uma inovação em termos de estrutura. E a tropa, sem dúvida, não deixa a desejar em leilão nenhum no Brasil. É das melhores linhagens, um dos melhores animais, estão muito bem preparados. Isso que você falou, ao fundo é o CD Faribu, um garanhão adquirido há pouco tempo pelo Aras Barra do Viradouro, para se tornar o garanhão-chefe não só do Aras Barra do Viradouro, mas sim da região de Cacilândia, a região do Bolsão. Tem um cavalo Cedeolina, Rusílio, importado, um cavalo que já foi treinado para lastro de pé, treinado para apartação. Isso aí é um privilégio muito grande e um investimento também que o Santilli teve e um olho clínico de trazer um cavalo com essa magnitude para ficar aqui na região do Bolsão. E ele vai ser o garão-chefe, já tem produtos dele também aqui que vai estar à venda no leilão. Sem dúvida nenhuma que você falou, esse é um cavalo bonito, bom de pedigree, dócil e acima de tudo, meu amigo, lindo, maravilhoso. Quando você fala de docilidade, no garanhão isso é muito importante, a docilidade no garanhão. Você está vendo o velho que está puxando, conduzindo o animal aí, o animal tranquilo, calmo, sereno, isso demonstra o que o Kiko acabou de mencionar. E o Kiko falava da qualidade da tropa, então daqui a pouquinho nós estaremos apresentando todos os animais, se possível for, pelo Agrocanal. Agora, esse cavalo, olha a grossura que tem esse cavalo, ganachudo, do jeito que o macho tem que ser. E como o Kiko já destacava, nós vamos vender produtos filhos desse garanhão. E outra coisa, Kiko, esses produtos filhos desse garanhão já estão sendo montados, inclusive, né? A sua primeira geração começou a montar agora. E o garanhão, quando você define e compra um garanhão que faz esse investimento,
você vê uma beleza, você vê pedigree, você vê estrutura e é aquilo que o cardimilha preserva, a docilidade. E junto com esse evento, com o leilão, juntou as modalidades de laço de bezerro, ranch short, intim roping e 3 tambores, que vai estar dando show na pista a partir de hoje à noite, amanhã, no domingo, na terça e tal. Isso é as modalidades, uma das modalidades que o cavalo quadrimilha faz muito bem feito. E esse cavalo, ele é apto a todas as modalidades de prova. Então, o cavalo, ele não é que ele entra num período de dormência, ele lança seus filhos no mercado. Aí os filhos começam, os treinadores a montar. Se deu bem, aí, meu amigo, aí nego vem de longe atrás de uma linhagem, de um pedigree desse tipo. Porque é em cima de resultado que a gente quer o cavalo. Nós não queremos um cavalo para ficar na vitrine solto no piquete. O cavalo tem que ser para montar, o cavalo tem que ser do vaqueiro, do cowboy. Ele tem que montar, exigir dele e ter esse retorno na pista. E esse cavalo, sem dúvida, com a estrutura que ele tem, um cavalo bom de osso, bom de casco, é fantástico. A produção dele, daqui a pouco nós vamos estar mostrando, Adriano, porque é um privilégio a gente fazer um lançamento do animal nesse leilão. Bom, eu quero agradecer a presença do Kiko aqui. Daqui a pouquinho ele estará apresentando os animais. Nós estaremos juntos aqui, juntamente com o Jairo, também o Carica. Nós estaremos apresentando toda a tropa que vai à venda amanhã. Olha, realmente um espaço reservado para recepcionar você. Um espaço de cinema. É faraônico o negócio aqui, viu, ô Zaidan? Vale a pena. Você, uma hora que passar por aqui, por Cacilândia, faça uma visita, dê uma passadinha. Quando você passar em frente, sentido Paranaíba, você vai ver cerca, bem do lado esquerdo, na saída da cidade, é um monumento que está aqui. O Santilli realmente foi muito feliz na construção, na montagem desse espaço. Ele estava me falando agora mesmo que demorou para que isso fosse concretizado. Daqui a pouquinho nós vamos conversar com ele dentro do Agrocanal, onde os animais serão apresentados a partir das 20 horas pelo horário de Brasília. Mas realmente, como o Kiko já destacou, Zaidan, nós temos várias provas que começam hoje, inclusive, e acontecerão no decorrer de toda a semana. Nós temos laço de bezerro, que acontece hoje à noite, é o laço americano, inclusive. O pessoal vai laçar até tarde. Uma pista monumental que foi preparada exclusivamente para isso. Um espaço aqui, um buffet montado monumentalmente também, espaço reservado aqui. Nós teremos, para você ter uma ideia, nós temos uma passarela que o cavalo será conduzido entre as pessoas nessa passarela, até no meio do salão. Lá tem um redondel, ele vai voltar a aparecer apresentado ali e volta tudo purpurinado. Realmente é um evento diferenciado que há muito tempo não se vê dentro da pecuária brasileira. Logicamente, nós estamos falando para quem trabalha com a equinocultura. Então, vale a pena, o amigo acompanhar. O evento acontece amanhã com transmissão pelo Canal do Boi. Você vai fazer sempre, ficar acompanhando tudo aqui pelas lentes do Canal do Boi, lógico, né? E então, eu convido daqui a pouquinho, pelo Agrocanal, a partir das 20 horas, nós voltaremos para a apresentação da tropa. Zaidan, volto com você, muito obrigado pelo espaço. Eu que agradeço. Grande abraço, Adriano e Dival, direto de Cacilândia. E a gente vai para o próximo bloco com imagens do leilão de hoje, o leilão virtual gado de corte da Leilosat, que você acompanha daqui a pouco com transmissão ao vivo pelo Canal do Boi. Nós já voltamos. Nem sempre temos a chance de prever o nosso dia. No meio da calmaria, o acaso sempre insiste em aparecer. Mas é aí que lembramos que nenhum desafio pode ser mais duro que nós. Porque sem raça, não poderíamos seguir adiante. Sem força, nunca teríamos chegado tão longe. Na vida, só sobrevive quem se supera. Chegou a nova Ford Ranger, agora com 5 anos de garantia. A melhor Ford Ranger de todos os tempos. Todos os domingos, às 20 horas, a Leiloboi tem um compromisso com o amigo pecuarista. Leilão Leiloboi Virtual de Corte. Oferta de machos e fêmeas Nelore e cruzamento industrial para cria, recria e engorda. Temos uma equipe capacitada que vai até sua fazenda, identifica e aparta seus lotes. Agende-se e filme seu gado. Entre em contato através do telefone 67 3342 4113. Realização Leiloboi. Transmissão Canal do Boi. No cerrado, nos pampas ou no sertão. Com chuva, muita chuva ou a falta dela. O produtor rural não para. Nós também não. Nos últimos 2 anos, reafirmamos o compromisso diário com o homem do campo. E vamos continuar a fornecer 2 insumos essenciais: informações e análises. O motivo você já sabe. Somos todos Agricultura BR.
A melhor oportunidade de comprar seu gado de corte já chegou. É todo domingo das 10 às 13 horas no Canal do Boi. Leilão de gado de corte da MB Murilo Leilões. São diversos animais para cria, recria e engorda. Leilão virtual com os animais filmados no estado de Mato Grosso. Leilão de gado de corte MB Murilo Leilões. Todo domingo das 10 às 13 horas no Canal do Boi. Aproveite essa oportunidade. Canal do Boi e MB Murilo Leilões. Agora você acompanha a previsão do tempo para a região sudeste do país, Thaís. A umidade do solo subiu em algumas áreas da região sudeste nesses últimos dias, mas mesmo assim as condições ainda não estão ideais. O valor ideal de umidade do solo seria acima dos 60%. Isso só está acontecendo entre a faixa leste de São Paulo e o sul de Minas. Nessa região, a umidade do solo subiu um pouco mais, mas mesmo assim a condição dos pastos continua ruim. Nesses próximos 5 dias ainda chove bastante em algumas áreas lá do extremo norte de Minas, mas nas demais áreas da região sudeste, a chuva volta a ficar bem irregular e mal distribuída. Como as temperaturas sobem bastante, principalmente nessa região, o solo volta a ficar mais seco. A partir da próxima semana, a chuva ganha intensidade novamente em grande parte do estado de São Paulo e sul de Minas Gerais. No interior paulista, na região do Triângulo Mineiro, e nas demais áreas de Minas e Espírito Santo, mais uma vez teremos chuvas bem irregulares e mal distribuídas e temperaturas muito elevadas. É por isso que os pastos continuam secos, já que a umidade do solo não vai subir. Obrigado, Thaís. E agora você confere trechos da análise de boi gordo da Scott Consultoria, para quem a semana termina com preços firmes. A semana termina com o mercado do boi gordo firme, apesar da dificuldade no escoamento que tem sido observada no atacado. Houve desvalorizações ao longo da semana para o boi casado. Considerando o produto de bois castrados, o recuo foi de 1,7% em 7 dias. De toda forma, a margem de comercialização da indústria continua em patamar próximo à média histórica e a oferta de boiadas segue limitada. Assim como há frigoríficos com programações confortáveis devido a boiadas a termo e de parcerias. Também há empresas comprando para a próxima semana. O feriado ajuda a alongar as escalas, mas também será um dia menos de abate, o que pode ajudar a reduzir estoques. Também pode haver um efeito positivo deste sobre a demanda. Apesar de valorizações, o cenário de mercado com menor força que há alguns dias, mas a oferta curta de boiadas pode não gerar espaço para recuos expressivos. Vamos à cotação então, Renata? Vamos sim, com a explicação. Nós temos duas fontes de informação, a Rural Business, que traz os preços para uma boiada de melhor acabamento de carcaça, boa logística, fazenda, indústria frigorífica. E a Scott Consultoria, que traz os preços para uma boiada comum. Vamos começar com o Sudeste. A Rural Business registrou alta para São Paulo, de R$1 para 157. Minas Gerais, R$2 de alta para 152. Rio de Janeiro é o mesmo preço de ontem. E já pode virar a tela para a gente. Rio de Janeiro, 151. Os preços da Scott também trazem firmeza. São Paulo ficou tudo igual. Triângulo Mineiro, R$144. No norte de Minas, você vai ver já, R$1 de alta. Na capital mineira, 147, não teve alteração. No norte, a arroba subiu para R$148. No Rio de Janeiro, R$150, Renato. Bom, agora a região sul do país, começando com o preço no estado do Paraná, R$157, que houve alta de R$1. Santa Catarina, preço estável, R$163. Ainda preço rural. Rio Grande do Sul, R$5,06 o quilo vivo. Agora, Scott à vista, boiada comum, noroeste do Paraná, tudo igual, R$153. Oeste de Santa Catarina, R$161. Ainda preço Scott à vista na região sul, Zaidan. Oeste do Rio Grande do Sul, R$4,65 o quilo vivo. E Pelotas, houve uma alteração aí pela Scott. Pelotas ganha 10 centavos. Queda de 10 centavos. Queda de R$4,70 o quilo vivo. Legal. Agora a região centro-oeste do país, vamos começar com a Praça de Goiás, que teve alta de R$1 para 146. Em Mato Grosso do Sul, a mesma cotação de ontem, 144. No sul do Mato Grosso, também houve alta de R$1 para 140.
Vamos ver agora os preços da Scott Consultoria para a região. Na Praça de Goiás, tudo igual a R$ 141. Em Mato Grosso do Sul, Campo Grande e Dourados, R$ 145. Três Lagoas, R$ 143, sem alterações. Nas praças do Mato Grosso, também sem alterações. Cuiabá e Rondonópolis, R$ 134,50. Tudo igual a ontem, como assim nas demais praças de Mato Grosso. Renato. Para a gente finalizar, as regiões norte e nordeste do país, começando pela Bahia, R$ 153, Maranhão, R$ 131. Houve uma alta no Maranhão de R$1, Pará 138, Tocantins 138 também, preços estáveis. Agora, para a gente finalizar, preço rural em Rondônia, sem alteração, R$ 135. Agora, Scott à vista, começando pelo estado do oeste da Bahia, 148, sul do estado 143, oeste do Maranhão 126, tudo igual. Ainda preço Scott, redenção no Pará 133, alta em Marabá 131, uma alta de... eu acho que essa seta aí não está... tá certa, assim, R$1, R$ 131. Paragominas no Pará, R$ 131. Agora, para a gente finalizar, Scott à vista. Sul do Tocantins, uma alta de R$1. Norte do estado, 133, tudo igual. E sudeste de Rondônia, 131,50. Zaidan? E daqui a pouco nós vamos conversar com o analista-chefe de pecuária de corte da Rural Business, Júlio Brissac, que já está aqui conosco, e vai dar um panorama sobre o último trimestre do ano, como deverão ficar os preços do boi gordo. Já, já. Agora, a Kylie Rodrigues traz uma entrevista feita no Repronutri, realizado recentemente em Campo Grande, pela Embrapa Gado de Corte. Ela conversou com o professor José Bento Ferraz, que fala sobre a qualidade que se deve ter em touros considerados melhoradores. Vamos acompanhar. Como usar a genética para aumentar a produtividade do rebanho de corte? De acordo com algumas pesquisas, uma das maneiras é o uso de touros melhoradores. Professor, esta informação se confirma? O pecuarista não tem muita opção hoje em dia a não ser aumentar drasticamente a produtividade do seu rebanho. Hoje em dia, quem não consegue produzir algo como 2 a 3 unidades animais por hectare não está conseguindo remunerar o capital investido. Isso é muito grave porque a médio prazo esse produtor vai acabar saindo do mercado. A solução para aumentar a produtividade é uma solução completa, ou seja, tem que se melhorar demais o ambiente, tem que se preocupar muito com a quantidade e qualidade de comida que o animal vai necessitar. E depois que você fizer esse investimento todo, no ambiente, na comida, na saúde, na mão de obra, nas instalações, você tem que usar a melhor genética possível para conseguir tirar desse investimento a produtividade que você necessita. Genética se faz com reprodução. E a responsabilidade do pecuarista de escolher reprodutores adequados a seus critérios de seleção é muito grande. E hoje existem ferramentas muito boas para ajudar. A principal delas é a avaliação genética, que fornece para o produtor a informação sobre a qualidade do material genético que esse reprodutor, esse touro e até mesmo as matrizes, tem para fornecer para a sua descendência. Então a solução passa por melhorar demais o ambiente e usar a genética adequada. Usar uma boa genética num ambiente ruim é jogar dinheiro fora. Usar uma genética ruim num ambiente bom é jogar dinheiro fora também. Então, mas eu não sei escolher direito, não sei interpretar sumário de touro, não sei interpretar as informações que estão nas centrais de inseminação. Procura ajuda. Tem bastante técnico que sabe interpretar bem e o resultado de quem usa a genética é absolutamente excepcional. Não se esqueça que nós estamos fazendo a próxima geração. Ou seja, se a genética que você comprou hoje, o sêmen, ou até mesmo o embrião que você comprou hoje, o resultado vem depois de nascer o animal, dele crescer e chegar no ponto de abate, dá 3 anos pelo menos. Então a solução de prazo mais longo, se você for considerar nas vacas, o tempo é ainda maior, né? Ou seja, tem que nascer, crescer, emprenhar, parir, aí você vai colher, já vão para 5, 6 anos. Mas é a única solução para aumento de produtividade da pecuária. Comprar touro sem avaliação genética não é dar um tiro no pé, dá um tiro na cabeça.
Muito obrigada pelas informações. Kaile Rodrigues para o SBA. 14 minutos para as 8 da noite, horário de Brasília. Análise de boi gordo agora. Como eu já havia antecipado, estou aqui com o analista-chefe de pecuária de corte da Rural Business, o Júlio Brissac, que é responsável pelas cotações que nós acabamos de apresentar do boi gordo, uma boiada de um melhor acabamento de carcaça, não é, Júlio? Logística boa da fazenda com o frigorífico. Júlio, tudo bem? Tudo bem, você? Como é que nós estamos entrando no último trimestre do ano com preços firmes para o boi gordo? Hoje a Rural Business detectou R$1 de alta em São Paulo, Pará, Goiás, Mato Grosso e Maranhão. Sim. E R$2 de alta na arroba para Minas Gerais. Como é que fica daqui para frente, na sua avaliação? Zaidan, a gente está passando pelo que eu chamo aí o maior arroxo de oferta de gado gordo. Eu tenho 25 anos de acompanhamento diário, não só do mercado do boi gordo, mas também da carne bovina e dos seus derivados. Eu nunca vi nesses 25 anos um arroxo de oferta tão grande como esse. Para você ter uma ideia, para a gente conseguir espelhar o que está realmente acontecendo no mercado, Zaidan, a gente vai aí para os supermercados, os açougues do Brasil, que são os grandes distribuidores de carne bovina desse país, no varejo. A gente tem que entender que hoje, eu conversava com algum, isso é uma rotina minha de fazer essa avaliação, quem pede 10, 11, 12 reses casadas para ir abastecer a sua loja, recebe pela metade os pedidos, Zaidan. Então, menores frigoríficos que pedem, açougues que pedem 4 reses casadas, estão recebendo 2, 1. É o maior arroxo de oferta de carne bovina que eu vi na história recente da pecuária moderna. Isso tudo é fruto de um estoque mais baixo de gado nos campos, né? Nós vamos ter aí, com certeza, um último trimestre do ano com uma elevação muito forte dos preços do boi gordo. Isso é muito importante o produtor que tem gado na mão para terminar ou já terminado, entender que ele está com a bola, a camisa e o campo na mão para fazer, e o adversário sem goleiro para fazer o seu gol nesse momento em que as escalas estão extremamente com buracos e o hiato é muito grande de oferta. Júlio, você trouxe algumas telas para ilustrar o seu comentário. Vou colocar a primeira tela que fala sobre o preço médio à vista do boi gordo. Esse é um trabalho que nós demonstramos hoje para quem é assinante da Rural Business. Na verdade, a gente está comemorando aí uma estratégia que nós fizemos no começo do ano para quem opera não só na compra como na venda de boi gordo, né? Nós, no começo do ano, nos alertávamos aos assinantes que nós estaríamos entrando aí no segundo semestre do ano com um maior arroxo de oferta de gado gordo. Isso tudo para quem tem gado, faz gado, poder fazer a sua estratégia da melhor maneira possível. Bom, então você está vendo aí dizem o que para você, Júlio? No primeiro trimestre nós tivemos aí uma alta de 5,7% no preço médio da Praça Paulista em relação ao ano passado. Nós vamos ver aí na sequência que o segundo trimestre também aconteceu isso, uma alta também em relação à média de preço do ano passado em relação a esse ano. Estamos fazendo uma comparação de preços simples. E no terceiro trimestre, o mesmo processo acontecendo, né? É muito importante, o produtor, o assinante da Rural Business sabe disso muito bem, que os grandes frigoríficos brasileiros têm feito um esforço muito grande em colocar preço na safra, para que é a hora que a massa da produção de carne do Brasil, de boi gordo, tem o boi na mão, eles estão num exercício muito grande de colocar preço na safra e tentar tirar na entre-safra. Pode voltar a tela para cá, por favor? Obrigado. Isso era o plano teórico das coisas, mas a gente está percebendo aí, isso nós já alertávamos, que nós vamos ter aí, estamos tendo uma maior arroxo de oferta. Nenhum vendedor, eu vou entrar aqui no coração do mercado, né? Nenhum vendedor de frigorífico, é aquele elemento que faz os pedidos dos varejistas para os frigoríficos,
consegue hoje cumprir a sua demanda. Então, muito cuidado com essa conversa de que a demanda de carne bovina está ruim. Quando você não tem no balcão o volume de carne que você precisa, é claro que se você fizer a conta, você vai ver que o consumo diminuiu. Mas, na verdade, não é o consumo que diminuiu. Pois é, a esse é outro oferta de carne no balcão que está menor. Esse é um ponto que eu queria que você tocasse, porque nós temos mostrado aqui também outros analistas dizerem que o consumo interno de carne bovina caiu agora a níveis da década de 90. Eu acho isso uma bobagem, tá? Aliás, uma tremenda de uma bobagem. Então, assim, vou dar o exemplo prático disso. Nós estamos operando nos campos de pecuária de corte do Brasil com os menores volumes de gado já registrados nos últimos anos. Claro que isso gera uma produção menor de carne bovina. E claro que isso gera menos carne bovina na gôndola do supermercado, no balcão do açougue. Então, é preciso olhar esse mercado de uma maneira diferente, né? Fica muito fácil, a gente tem que entender, a gente que está numa mudança, sob o ponto de vista de conceitos políticos nesse país, né? A gente tem que mudar a nossa visão de olhar o mercado do boi gordo, né? Grandes frigoríficos contratam consultorias, e existem também consultorias inocentes, né, que só falam o discurso do comprador de gado gordo, né? Então, assim, eu paro para te colocar numa questão. Se você é responsável por um frigorífico de grande porte do Brasil, e eu ligo para você, pergunto para você me dizer qual é o preço do boi gordo hoje, numa escala de 160 a 158 ou a 150, você vai me dar qual preço? O menor ou o maior? Sabendo que o seu exercício é comprar gado mais barato possível todo o santo dia. Então é preciso, a pecuária de corte do Brasil precisa deixar de ser inocente nessa avalanche de informações que só defende os interesses comerciais dos grandes frigoríficos do Brasil. É preciso deixar de lado a inocência, mas senão você vai quebrar. Chega um ponto em que a escala aperta e a indústria tem que pagar um pouco mais. Hoje, por exemplo, a Rural Business apontou essas altas que eu mencionei. Pará, Maranhão, Minas Gerais. Minas Gerais foram R$ 2,00 por arroba. São Paulo, Mato Grosso, Goiás, Pará e Maranhão. R$ 1,00 por alta Zaidan, nessa sexta-feira. Independente, vou fazer aqui uma analogia, né? Boi para frigorífico é como o papel para indústria gráfica. Sem ele não funciona. Mais de 80% do custo de uma operação de frigorífico é a compra de boi gordo, né? Então, só aí você percebe o peso disso tudo, tá certo? Agora, o que o produtor que está com gado para terminar ou terminando nesse momento precisa saber e eu vou dar aqui o meu relato de quem acompanha esse mercado, como eu disse, há 25 anos, eu nunca vi um arroxo de oferta de carne bovina nesse país como eu estou vendo agora nesse segundo semestre de 2016. E detalhe, ele vai continuar em 2017, porque não há sinais, apesar de muita gente aí tentar jogar conceitos e números, né? Você conhece muito bem, eu sou de uma escola de economia que disse números são do governo, duvide, e não é difícil de, num governo como a gente tem aqui, entrar para esse tipo de escola. A gente tem que entender que realmente o mercado está na mão do vendedor de gado gordo. Com relação à carcaça dos animais que o mercado vai oferecer para a indústria, porque o preço do milho está inviabilizando os confinamentos. A tendência para 2017 é que o preço do milho continue em elevação, elevado, mesmo com a safra que está sendo plantada agora e até talvez com a safrinha no ano que vem. Como é que fica a carcaça dos animais que serão entregues a partir de agora, nos próximos meses, Júlio? Zaidan, a gente tem que, se você está falando a curtíssimo prazo aí, nós temos ainda um Brasil pecuário com um problema climático muito grande, né? Tirando a ponta de Mato Grosso do Sul, um espacinho ali também do sul do Paraná, o resto, e tirando evidentemente a região amazônica, nós temos uma seca ainda muito forte
em cima da pecuária de corte do Brasil. Isso vai gerar a situação, dependendo do prolongamento disso, nós vamos ter aí muita gente colocando nos próximos meses, devido aos preços, carcaças mais leves no mercado e na safra 2017 podemos ter também carcaças mais leves no mercado, dependendo do pontual aí de quanto essa seca vai influenciar. Mas é importante a gente entender que para a indústria também é desesperador comprar carcaça mais leve. Por isso que está gerando-se um animal ainda mais leve e que ela tem que voltar ainda mais rápido para a compra. Mas isso não seria um argumento para a indústria pagar menos ou pressionar para baixo os preços do boi, recebendo essa carcaça menos pesada? Zaidan, o mercado ele é soberano a todas essas situações que a gente possa ver aí sobre a questão de ter uma carcaça mais leve no mercado. Nós temos hoje uma deficiência de carne bovina e todos os outros produtos, que alguns chamam de subprodutos, e eu não, né? Porque às vezes a gente deveria ser vendedor de couro, não vendedor de carne, mas de qualquer maneira, isso é uma outra conversa de longa duração, mas de qualquer maneira, a indústria está passando por uma situação realmente muito grave de oferta de boi gordo. O resto, essa conversinha de que a demanda está ruim, isso tudo é conversa de exportador. Exportador tem como principal modelo de negócio colocar carne bovina do Brasil no mercado internacional. E todo bife a mais que se compra nesse país é desesperador para ele. Existem indústrias hoje no Brasil que têm mais de 80%, tenta ter mais de 80% do seu modelo de negócio destinando carne ao mercado externo. Portanto, muito cuidado com essa avalanche de informações que 9 entre 10 matérias que circulam no mercado só falam de exportação de carne bovina e esquece desse gigante de demanda de carne bovina que é o Brasil e o brasileiro. Obrigado, Júlio. Nada, sempre Bom prazer. final de semana. Júlio Brissac, analista-chefe de pecuária de corte da Rural Business. E, dona Renata, vamos que vamos? Vamos. Chegamos ao final? Vamos a... Você ainda não, né, Zé? Você vai para casa e eu vou ficar mais um pouco. É isso aí. Bom, uma ótima sexta-feira para vocês. Obrigada pela companhia e até segunda. E eu volto já com o Na Batida do Martelo. Tchau, tchau.